A Glenda Varoto, Espectro Cinza, foi ser entrevistada pelo Breno Altio, que deu uma aula. Qual partido, movimento Ai, a social que esquerda é tão você vê safadinha. como Eu, próximo das suas posições? eu E se o teu atualmente. feminismo é de esquerda ou de direita? Eu atualmente me entendo como uma pessoa que tá no limbo, tá? Eu. Mas veja bem, eu trabalho de modo com que a direita passe a se preocupar com coisas que ela ainda não se preocupa, entendeu? Politicamente, eu estou trabalhando pela direita. Mas jogando um jogo que é meu Você vai votar em Flávio Bolsonaro? dentro do time deles, não. Você vai votar em quem de direita? Olha, eu ainda tô pesquisando, tá? Não é porque eu tô tirando o meu da reta, mas nos últimos dias eu tenho assistido algumas entrevistas pra manter a minha posição. Mas absolutamente não vou votar no Renan, por exemplo, né? Já começamos bem, Já, então. já pegou a visão? Ele já sacou aonde que ele quer chegar, tá ligado? Perfeito. Perfeito. Porque é um grande mistério, né? O que é o MBL? Como é lá dentro? Para uma mulher ainda? O que vivem, como comem. Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Então, Sexta. eles acabam divagando um pouco, ela acaba falando um pouco sobre a carreira política dela, até chegar no MBL. Como que ela chegou no MBL? PL, Movimento Brasil Livre, chegou a ser anunciada como pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Isso, porque eu morei lá 4 O anos. que te levou para dentro e depois para fora desse movimento? Longa história. Houve um momento em que eu pensei, ok, eu acho que eu tô limitada, eu acho que eu preciso de mais experiência, eu preciso entender aquilo que eu ainda não entendo na prática. Deixar de ser apenas uma teórica, mas também ser uma executora. Eu preciso colocar a mão na massa. Legal. Eu tenho uma previsão, assim. Eu acho que a Glenda vai se voltar para a esquerda, sabe? Eu acho que essa ideia que ela tem de progressismo, ela vai entender que na direita o progressismo não é como ela tá achando que é. Eu respeito a leitura e análise que ela tiver feito, mas ao mesmo tempo acredito que a maneira como ela tá querendo se pôr de que ela está na direita se encaixa muito melhor numa pessoa revoltada da esquerda que sentiu essa opressão e tá querendo devolver com opressão igual, sentindo que tá lutando contra esses valores, sendo que no fundo ela ainda representa esses valores. Entender como de fato a política opera. Porque veja bem, a política, ela é muito diferente, ela é muito mais difícil de ser operada do que um teórico pensa que é, entendeu? Porque eu entendo a política como se fosse assim, um jogo de inúmeros pratos que você precisa equilibrar ao mesmo tempo e eventualmente tu vai ter que escolher derrubar alguns, entendeu? Que seja o interesse de determinados grupos, seja a sua própria moralidade, seja uma Pausa briga aí. interna. Isso cria uma pergunta muito forte de que se você tem que escolher quais pratos serão derrubados, se torna uma questão de por que os outros pratos não foram derrubados? Se eles não foram derrubados depois, quando forem, vai se tornar uma questão de por que isso só veio à tona agora? Como ela está saindo do MBL, está se dando esse palco para falar sobre o MBL, eu acho que é válido se perguntar o porquê se alinhou tanto com eles, tendo em vista como era lá dentro. Porque cada vez que sai uma notícia nova sobre os integrantes do MBL, são casos catastróficos. Pega o Arthur Duval, São fáceis, porque elas são pobres. pega o engenheiro Léo, Eu acho que se a pessoa quiser defender, sei lá, ela tem que ter direito. o Guta Zacarias, Em São Paulo, em bairro de elite, é muito raro acontecer algum problema. entendeu? O pessoal que sai do MBL ainda sai falando mal, mas não divulgando tudo. Por que esses pratos não foram derrubados? É uma questão. Seja, enfim, o futuro da sociedade, mas em relação a uma certa polêmica que está acontecendo naquele momento, a lealdade do seu grupo, mas a lealdade aos seus valores. Então, tu tá o tempo todo assim, ó, sabe? Então, eu queria entender isso na prática. Porque eu percebi que eu estava demasiadamente soberba e arrogante, numa posição muito segura e garantida de criticar o que todo mundo estava fazendo, sem necessariamente fazer o que essas pessoas estão fazendo. Porque Essa crítica é hiper válida para qualquer político, para qualquer noção de atividade política, tá ligado? Tipo, Sim. como que você pode criticar certa instituição, entre aspas, se você não está lá? Ah, a justiça não anda. Aí, quando você está dentro da justiça, você entende que ela não anda por causa disso, disso, disso. Por exemplo, falta de verba, falta de pessoas, falta de concurso. N fatores podem fazer com que aquela instituição não funcione da forma que ela deveria funcionar.
Você só descobre quando você está dentro dela. Você só pode, então, ter uma crítica enfática quanto a outros movimentos quando você conhece. Esse é sempre o ponto válido do que é fazer política. Quando você faz a política tendo em vista o que os outros não fazem, você pode fazer um bem social, você pode fazer um bem pessoal, um bem para sua classe. Independente de como você queira fazer esse bem, se você está fazendo do pressuposto de que outras pessoas não o fazem, então você se encarregou, é assim que muitas pessoas na política nascem. O Romário entrou uma grande comoção, não porque ele era jogador de futebol, mas porque ele foi uma das poucas pessoas que adotou política sobre síndrome de Down. A mesma coisa vale para o Glauber Braga. Para a época das lutas manicomiais e etc., isso foi sensacional. Entende? Então, como você se encaixa para suprir aquilo que a sociedade não está conseguindo fazer através de instituições, isso é para fazer política. E é válido e é maravilhoso que ela tenha se chegado a esse ponto de perceber isso. Porque muitas vezes é isso que separa uma linha tênue entre você enxergar o MBL como um partido e você enxergar o MBL como uma idolatria. Então, você entender que o que eles estão criticando, eles não estão fazendo, é um ponto inicial importantíssimo. E assim, é uma crítica que vale para todo o espectro, com toda certeza. A gente acaba nisso só de pensar no que a gente tem de esquerda brasileira, de direita brasileira, de progressismo, de conservadorismo. O que cada um vai defender são literalmente dentro de uma caixinha que eles defendem como o que seja esse espectro político. Se é esquerda, vai ser mais tratado como social. Se for direita, vai ser mais tratado como negociações privadas. Ou algo do tipo. Maneiro, Conde Drácula. Agora acende a luz do teu quarto. Isso é um aviso para todos os podcasts do Brasil. Ai, Vou acender minha luz e pegar uma água, então. Quem já bateu no PT? De treta nunca fugiu. Se tem anime da hora, ele vai. E aí ela dá um resumo da carreira dela, tá ligado? Bonitinho. Pá, tá falando que ela já tava um pouco mais em ascensão. E finalmente foi conhecer eles pessoalmente. Fisicamente, presencialmente, no Rio de Janeiro, em um evento de um vereador. Lá, eu os achei muito carismáticos, engraçados, autênticos, inteligentes, cultos, bem Em que você já votou para presidente? articulados. E este canalha volta. Pergunta do início. No momento em que ele escuta em que a Glenda achou os caras do MBL carismáticos, ele Cara, assim, questiona. Quem? então, essa é a questão, né? Quem você já Porque votou? ela falou os caras. Cara, então aí eles vão voltar e entrar num debate que eu acho super interessante, mas a maioria do YouTube não, então eu vou pular, que é um debate sobre o que é conservadorismo, o que é a questão de você ser uma pessoa progressista, né? Então a Glenda Interessante. chega na conclusão hiper coesa de que você é conservador porque você quer a manutenção do status. Então uma pessoa conservadora da União Soviética é uma pessoa que defende a revolução. Aí você fala, Exatamente. poxa, mas ela não seria reacionária? Não, o conservador é diferente do reacionário. Então aí ela entra no MBL, dá esse prévio contexto sobre a ideologia conservadora. Que eu tinha uma missão a cumprir lá dentro, tá? Porque, na verdade, antes de eu ter entrado, eu já tinha sido convocada para isso. Através de uma pessoa que foi minha mentora lá dentro. E que- Dentro do MBL. Dentro do MBL, exatamente. Que eu não vou dizer quem é por uma questão de respeito, né? E lealdade a essa pessoa, que me disse o seguinte: o MBL, Eu por aposto minha no Kim. influência, se tornou muito extremista. E eu gostaria de retornar a um estado mais liberal. E eu preciso colocar mais liberais aqui dentro, inclusive você. Eu vou fazer o possível para trazer todas as pessoas liberais, mais progressistas, toda a direita aqui para dentro, para gerar essa influência, esse peso, servir de contrapeso, né, a esse extremismo que o movimento está indo. E eu aceitei. Aí eu entrei nessa meta-missão, né, a missão dentro da missão, tanto do movimento quanto do partido. Ela aceitou simplesmente formar o MBL num movimento menos radical. Perfeito. E colocando nas próprias palavras dela, como ela tá falando de trazer liberais, são liberais nos costumes. Então você consegue imaginar onde a gente consegue chegar com as pessoas que são liberais no costume, visto que ela deu essa introdução de que o conservadorismo, né, seria um resgate aos costumes, né? Agora, ela colocar o Breno Altman como uma pessoa que ela quer trazer como liberal, assim, ou é muita prepotência ao ponto de que ela imagine que
Peraí. O- Aonde que ela disse que o Breno Altman... Assim como você, ela fala ali. Não, assim como você é em terceira pessoa. É o tutor dela falando pra ela. A Ah, pessoa liberal é tá. ela. Ela é uma pessoa liberal para mudar o MBL, mas ela não conseguiu. Então, como Nossa, estão as raízes interpretei deste errado. movimento? Pode crer, interpretei errado. Mano, você quer saber a verdade? O Eu final tô da... curioso. Ah, Eu tô curioso porque eu sempre vi a Glenda como uma pessoa do que ela foi se envolvendo com esse lado conservador até o momento em que eles literalmente deram as caras de falar, ó, a gente é extremista, saca? A gente é extremista e f***se. É, eu me orgulho de ser machista mesmo, eu me orgulho de fazer essas merda, e aí defende o Guto Zacarias depois da merda que aconteceu. Aí o Guto Zacarias vai ser punido? Não, ele vai ser nomeado como o direito à vida dos debates do MBL. Porra, né? Aí você já vê todo a teia que vai se criando. Isso que eu tô falando é bem raso. Agora, imagina o que ela viu lá de dentro, o que ela não tem pra falar lá de dentro. Porque assim, se ela chegou nessas conclusões estando lá há quanto tempo? Uns 2, 4 anos? Porque pra mim ainda é muito curioso pra ver o que uma pessoa de dentro do MBL que falou assim, pô, isso aqui não serve, mano, não serve. As pessoas não são o que eu esperava. Mesmo que ela tivesse a impressão de que eles em algum momento estivessem sendo carismáticos, se eles estivessem certos, se alguma abordagem que eles tiveram foi a correta, ou se alguma política que eles fizeram foi de alguma maneira ou outra a melhor possível, isso é questionável. Mas o fato é que é interessante ver o ponto de vista de uma pessoa que acreditou nisso e como ela saiu disso, tá ligado? Porque eu não vou ter essa oportunidade, visto que, pra mim, eu olho pro MBL e eu dou risada.